Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Vamos começar o programa de hoje da forma que mais gosto, lendo uma porção da Bíblia. Acompanhe conosco, diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. No estudo de hoje continuaremos a falar sobre os dons espirituais e a forma como o Espírito Santo opera. A igreja de Corinto não era ignorante a respeito da existência do Espírito Santo, mas, aparentemente, segundo Paulo, eles eram ignorantes quanto à forma como o Espírito Santo opera. E como grande pastor e mestre que era, Paulo não queria que sua igreja continuasse ignorante. Este era o clamor que vinha do fundo do coração desse mestre chamado Paulo. Vez por outra ele dizia: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Aliás, por isso ele escreveu a seção construtiva desta carta nos versículos que acabamos de ler. Os 11 primeiros capítulos são chamados de a seção corretiva, e o restante dela, do capítulo 12 ao 16, podemos chamar de a seção construtiva. Até aqui Paulo apresentou soluções específicas para problemas específicos, e a partir do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo passa a apresentar soluções gerais para todos os problemas, não apenas para a igreja de Corinto, mas para todas as igrejas de todos os tempos. Afinal, esta carta foi dirigida a todas as igrejas. É o que nos mostra o segundo versículo do primeiro capítulo, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo afirmou que ninguém que fala Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E, nesse sentido, se somos controlados por Jesus ou pelo Espírito Santo, a nossa expectativa é que o Espírito Santo trabalhe em nós individualmente e em grupo, como igreja. Sabemos que encontraremos diversidade neste corpo e, ao mesmo tempo, unidade. Unidade, porque há um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Nos versículos 4, 5 e 6, Paulo afirma que a diversidade, que essa diferença apresenta-se de 3 maneiras, é muito clara. Existe a diversidade dos dons, ou do padrão de dons, dos ministérios, e a diversidade na forma de atuação do Espírito. Deus trabalha de diferentes maneiras através de diferentes pessoas, porque as pessoas têm dons e ministérios diferentes. Depois de fazer esta afirmação, Paulo afirma no versículo 7, que a manifestação do Espírito é dada a todos visando o bem do grupo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Paulo apresenta uma lista de alguns dons que levam a alguns ministérios exercidos na igreja. Vamos enfocar alguns destes dons separadamente, mas antes de fazer isso preciso dizer que existe controvérsia sobre
o que seja cada um destes dons. Toda a Escritura deve ser interpretada e aplicada. A controvérsia está nas diferentes respostas para as perguntas: o que esta passagem está dizendo? E o que esta passagem está dizendo para mim? Tenho plena consciência de que muitos não vão concordar com a interpretação e aplicação que eu faço dos dons, mas mesmo assim vou dizer qual é a minha interpretação e a minha aplicação, hein? Vamos lá, ouça com atenção o versículo 8. Diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Paulo está falando sobre o dom de pregar e ensinar a palavra de Deus, aplicando e ilustrando o que a palavra afirma e quer dizer para nós. Nos capítulos 4 e 5 de 2 Coríntios, Paulo ensina que os valores eternos são maiores do que os temporais e que a parte espiritual do homem tem mais valor do que a física, porque a parte invisível do homem, aquela que é espiritual, é eterna, e a parte visível, a parte física do homem, é temporal. Paulo ensina que o homem interior, como ele chama, tem mais valor do que o homem exterior, e explica que às vezes Deus permite que nós passemos por experiências difíceis que atacam nosso homem exterior, a fim de renovar e fazer brilhar nosso homem interior, justamente porque, para Deus, ele tem mais valor. Ele sabe que nossa parte eterna é o nosso homem interior. Paulo afirma, e sei disso por experiência própria, que Deus permite todo tipo de sofrimento contra nosso homem exterior para que nosso homem interior, que é eterno, se fortaleça. Como estes valores são absolutos, então a cura interior, como costumamos dizer, é mais importante do que a cura exterior. A cura espiritual é mais valiosa do que a cura física. A cura interior é mais importante do que a cura exterior. Pense na cura interior que acontece quando alguém é salvo e se converte, quando alguém abre o coração para Deus, recebendo Jesus Cristo. Como é maravilhoso ver aquela pessoa sendo curada interiormente. Isto é mais importante do que ter a vista restaurada, ou voltar a andar, ou mesmo vencer uma doença grave. Mesmo aquele que ressuscitou dos mortos, como Lázaro, um dia vai morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Ninguém quer que seja diferente ou quer. Você gostaria de saber que vai passar 1000 anos vivendo nesse corpo? Ou você prefere pensar que vai estar com Jesus, o que é muito melhor, de acordo com o apóstolo Paulo? Se você acha que a vida no céu ou a eternidade é mais valiosa do que os anos passados neste corpo, então acho que você vai concordar comigo que a cura interior é mais valiosa do que a cura exterior. Muito bem. Agora, quando lemos que Deus derramou sobre a igreja dons de cura, no plural, dons de cura, pelo único Espírito, não pense assim, vamos dizer, em termos físicos apenas. Não pense somente em curas físicas. Existem no corpo de Cristo pessoas sobre quem o Deus Espírito Santo, o Deus Filho e o Deus Pai querem derramar dons de cura para operar através delas. Há outro poder para operar milagres. Muitos podem dizer que isso não existe hoje. Eu desafio a encontrar qualquer palavra do apóstolo Paulo nesses 3 capítulos que diga ou insinue que alguns destes dons não se manifestam mais nos dias de hoje porque são desnecessários. Não dá para concordar com isso. Para ser bem sincero, todos aqueles que me ensinaram as Escrituras criam dessa forma. Eles criam que essa história de dons que Paulo estava falando era para aquele tempo e não mais para os nossos dias. Mas eu não posso crer nisso. Não consigo ver nenhum lugar das Escrituras que ensine alguma coisa parecida com estes dons que alguns diriam não são mais para os dias de hoje porque nós não necessitamos mais desses dons. Eu não posso acreditar nisso. Nós necessitamos e como necessitamos desses dons, claro. Bom, vemos ainda que Paulo diz, a outro foi dado o dom de profecia. Temos que interpretar corretamente o que esta parte do versículo está dizendo. Profetizar significa falar por Deus. Um profeta é aquele através de quem Deus fala. Quando um professor pastor está pregando, sob poderosa unção do Espírito, com toda certeza, Deus está falando através dele. Depois de uma pregação, eu preferiria 1000 vezes ouvir o seguinte comentário. Ei, pastor,
hoje Deus falou comigo. Sabe, isso é muito melhor do que ouvir assim, ó. Ei, pastor, o seu sermão de hoje foi muito bom. Uau! Sabe, é muito melhor quando alguém chega para nós depois do culto e diz: como o Senhor poderia saber tudo que estou passando, pastor? Uau, como Deus falou comigo hoje. Eu estava em uma encruzilhada e precisava desta palavra. Exatamente a palavra que o Senhor falou. Deus falou comigo hoje. Para mim, isso é profetizar. Há outro discernimento de espíritos. Nos versículos introdutórios deste capítulo, Paulo já tinha destacado que estas pessoas estavam completamente controladas e levadas por espíritos relacionados com a adoração de ídolos. Como podemos distinguir se a pessoa é mesmo controlada pelo Espírito Santo? Como podemos saber que não são espíritos do mal? Afinal, os espíritos do mal podem enganar, imitar, fingir. Bom, também precisamos deste dom no corpo da igreja. Qual? Discernimento. Existem pessoas no corpo de Cristo com discernimento de espíritos. Vamos lá. Outro dom é: a outro, variedade de línguas, diz Paulo. O que afinal de contas isso significa, hein? Falaremos mais especificamente sobre este assunto quando chegarmos ao versículo 14, mas ele é mencionado nos capítulos 12 e 13. Sobre o que é que Paulo estava falando, hein? Sabemos que no dia do Pentecostes houve um grande fenômeno espiritual. Na verdade, houve vários milagres e fenômenos naquele dia. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Uau, interessante, não é? Tem quem acha que o Pentecoste deve acontecer nas igrejas hoje, mas nunca dizem nada sobre vento muito forte, línguas de fogo ou qualquer coisa desse tipo. Essas pessoas enfocam apenas a questão da queda da barreira de línguas. Quando Pedro pregou aquele importante sermão pentecostal, estavam presentes pessoas das mais diversas línguas e todos louvavam a Deus pelo que podemos entender em uma língua universal. Todos compreendiam tudo, independentemente da língua que falavam. Em outras palavras, foi um milagre que aconteceu nos ouvidos de todos os homens para que entendessem tudo o que estava sendo dito. Quando chegamos ao capítulo 14, lemos que a pessoa que fala em línguas da maneira como Paulo menciona, não fala para homens, mas para Deus, pois não é compreendido por outros homens. Esta pessoa fala mistérios em espírito. Então podemos dizer que ela não fala línguas, mas mistérios. Olha, eu sinto muito, mas temos que terminar o programa de hoje. Vamos continuar no próximo programa e você não vai perder até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.